Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nessa sexta-feira nós já estamos aqui para juntos fazermos esse programa que tem todo esse objetivo de chegar até você com uma mensagem de fé, de esperança e uma mensagem de amor. E que você possa trazê-la no coração e que juntos nós possamos fazer um tempo melhor, um tempo de alegria e um tempo de decisões certas e um tempo de levantar pessoas, mulheres, homens, crianças, famílias envolvidas em buscar aquilo que é reto, verdadeiro. E Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas te serão acrescentadas. Às vezes nós andamos e corremos de um lado para o outro buscando tantas coisas e Jesus nos deu a receita: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas te serão acrescentadas, tá? Então que você hoje, nessa manhã e nesse dia de sexta-feira, final de semana, que você possa pensar em buscar o reino de Deus e conhecer a vontade de Deus na sua vida. E com isso eu me lembro de uma mulher, até mesmo na quarta-feira, lá na igreja, eu comentava sobre essa mulher, que é a mulher lá de Samaria, a mulher samaritana, quando ela foi até o poço para buscar a água e ela teve um encontro com Jesus. E Jesus se revela para ela. E também Jesus revela ela, não é? Quando pergunta para ela algumas coisas e ela não tem resposta. E então Jesus diz: realmente, né, você não tem a resposta certa. Mas Jesus conhecia muito bem a vida dela. E depois, Jesus começa a falar sobre a verdadeira adoração com esta mulher, revelando realmente o que é a verdadeira adoração. Quando ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso está aqui no Evangelho de João. E essa palavra da verdadeira adoração precisa chegar a todos nós. Quando nós entendemos que podemos e que devemos e que é o gosto do Senhor que sejamos todos adoradores e adoremos o Pai em espírito e em verdade, essa verdade é aquela quando nós conhecemos a Jesus e buscamos Ele em primeiro lugar. E buscá-lo em espírito e em verdade é quando nós estamos sozinhos e nós fazemos para Ele e a Ele a verdadeira adoração. Às vezes fazer em grupo é uma coisa, estarmos na igreja, levantarmos as mãos, adorarmos, cantarmos, celebrarmos, é lindo e maravilhoso, eu amo esses momentos. Mas quando nós estamos sozinhos e quando nós podemos expressar a verdadeira adoração, a nossa adoração em espírito e em verdade ao Senhor e declarar Ele como Senhor absoluto da nossa vida, quando nós temos essa intimidade com Ele, dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, sabe quem eu sou, sabe como eu sou, e eu tenho colocado a minha vida à tua disposição e eu quero ser verdadeiramente um adorador em todas as situações da minha vida. Que o Senhor possa buscar esses verdadeiros adoradores e encontrar você, encontrar-me e encontrar a todos nós, e que juntos nós possamos fazer um grupo de verdadeiros adoradores. E aonde há a verdadeira adoração, pode ter certeza, a presença de Deus está ali. A presença de Cristo está ali. E se essa presença maravilhosa está ali, onde tem os verdadeiros adoradores, e se nós somos os verdadeiros adoradores, pode ter certeza, aí haverá paz, prosperidade, alegria, justiça, aí haverá milagre, aí haverá amor e muito perdão. Porque essa é a presença de Deus, é a presença de Jesus Cristo em tudo isso. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Vamos nos encontrar com Ele como verdadeiros adoradores? Essa é a mensagem que essa mulher recebeu e que essa mulher começou a entregar para todos que ela conhecia. Ela encontrou-se com Jesus. Ela agora descobriu o que era adorar o Senhor. Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade. Fique comigo, nossa convidada já está aqui e temos a certeza que será um programa muito abençoado. Eu sou a pastora Jurema. Muito bem, nós estamos de volta e temos nessa manhã, como eu disse, uma entrevista muito especial. Tenho certeza que vai chegar até você e vai fazer bem para todos nós. E eu estou conhecendo, né, junto com vocês, vamos juntos conhecer um pouquinho da história da irmã Lilian Souza Ferreira. Irmã Lilian, bom dia, seja bem-vinda no programa Amigos da Cidade. Bom dia. É uma alegria também estar aqui também, né, poder participar com vocês, né, neste dia e também poder estar aí partilhando um pouco, né, do que é mulher na vida religiosa, né, acredito, né? Com certeza. Vamos falar então um pouquinho, começando sobre, né, você é uma mulher muito jovem, né,
E a gente conversava um pouquinho aqui, você, né, é de Minas Gerais, já teve sua trajetória passando em alguns lugares. E eu quero, assim, como que surgiu o seu chamado, essa aptidão, essa vocação, esse interesse de se dedicar inteiramente à vida religiosa? Então, na verdade, eu sempre já tive esse anseio, né? Porque eu já vim de uma família bem religiosa, né? Na realidade, na vida católica, né? Então, eu já estudei também nos colégios das Irmãs Vicentinas, né? Estudei no Colégio Salesiano. Então, acho que isso tudo também foi um cultivo a mais dessa realidade, né? Então, sempre tive essa vontade de ser algo mais, na verdade, para ajudar as pessoas, né? Porque esse anseio, acho que de ajudar é algo que todos nós temos, né? Então, como já era algo incutido, é algo que eu já gostava muito, né? Acabou que foi se associando conforme o passar do tempo, né? Então, quando eu fiz lá para uns 19 anos, né? Aí eu vim para Ponta Grossa, conheci as irmãs aqui no Paraná. Aí eu comecei nessa caminhada na vida religiosa, na formação religiosa. E aqui no Paraná você já, né, esteve se aperfeiçoando e chega até a Campo Mourão para atuar realmente num trabalho, numa casa uma casa terapêutica, trabalhando com mulheres. Isso, porque depois que eu morei lá em Ponta Grossa, né? Como eu te falei, eu morei em São Paulo, depois em Goiás. E aí que eu vim aqui para Campo Mourão trabalhar na comunidade terapêutica feminina, né? Na recuperação de mulheres e também adultas e adolescentes, né? Nessa situação de dependência química que hoje é tão abrangente, tão crítica, né? E é um trabalho assim que eu particularmente gosto muito, porque a gente vê assim que, infelizmente, a sociedade carece desse cuidado, né? Carece desse cuidado, dessa atenção. Então, acho que esse, no fim, é o nosso foco, né? Cuidar dessas pessoas que muitas vezes se marginalizam por falta desse olhar, né? Dessa atenção. E hoje, na nossa realidade do Lar Dom Bosco, a gente faz esse trabalho de recuperação, de restauração, não só delas, mas das famílias, desse vínculo familiar entre os filhos, né? Muitas mães nós temos, né? Temos bebês também. Então, é um trabalho bem mais amplo, né, do que a gente pensa. Nós já estivemos com o programa Amigos da Cidade, há uns 2 anos atrás, fazendo assim uma matéria muito importante lá no Dom Bosco. E com as meninas, e com a equipe administrativa, com o tratamento, com as pessoas que realmente não conheciam e que passam a conhecer, né, a comunidade ali terapêutica feminina de uma outra forma. E eu me lembro que foi muito marcante, porque nós estamos falando do mês da mulher, e ontem ainda eu falava sobre isso, irmã, que o mês da mulher virou assim uma festa, uma comemoração muito bonita, o comércio aberto para que as mulheres ganhem presentes, são flores que são entregues, homenagens que são feitas, e tudo isso é muito bonito. Mas que o verdadeiro sentido do Dia da Mulher começou com dor. Mulheres que abraçaram o momento com muita dor e deram até a sua vida pela causa, a causa da justiça, a causa a causa trabalhista, que as mulheres pudessem ter o salário digno, como os homens tinham, elas também queriam ter o mesmo salário. O caso de votar, né? Quero votar, eu quero ter a identidade do voto, eu quero ter o direito de voto. Então, toda essa conquista que nós temos hoje, dessa liberdade de você fazer a sua escolha, que nós façamos a nossa escolha, foi um preço alto que algumas mulheres pagaram para que isso tudo acontecesse em épocas atrás, né? E às vezes nós estamos passando por esse momento do Dia da Mulher e esquecendo essa realidade. E quando nós vamos para o teu trabalho, que é uma missão, aquilo que você abraçou e que você escolheu, e hoje é onde você está exercendo esse trabalho, que é o cuidar de vidas que estão sem identidade, que se perderam no meio do caminho, nós começamos a prestar atenção no que é entrega realmente e dizer, eu sou uma mulher que faça um trabalho de forma diferenciada, né? Então, vejo isso lá na comunidade, lá no Dom Bosco, quando nós fizemos esse trabalho e quando nós vimos uma grande diferença. Vocês que trabalham com elas e elas que vêm lá para o Dom Bosco pedir esse socorro.
É uma grande diferença, não é verdade? Realmente é uma reconstrução dessa identidade da mulher, né, que realmente há muito elas mesmas tinham se esquecido, né? Então, realmente até a realidade, vamos dizer assim, dessa evolução é uma marca muito forte, né? Que bom assim que está sendo ressaltado, né? Porque pessoas, principalmente que vivem dessa forma, vamos dizer assim, até degradante, né, esquecem-se do seu próprio valor, né? E é realmente importante ressaltar isso, porque igual muitas delas, né, sofreram violências, né? Então, assim, algo que hoje a mulher já tem a sua voz, né? Já tem o seu poder, como você disse, de escolha, e também da autonomia de se defender, de buscar ajuda, né? De ter o seu papel, de ter o seu lugar, né? E realmente é uma marca realmente delas estarem voltando, né? Estarem recuperando essa identidade e também reconstruindo, que muitas nunca tiveram, né? Devido às diversas realidades, né? Então, é muito rico a gente ver como a pessoa pode construir-se a si mesma quando tem uma oportunidade. A vida é feita de escolhas, né? Você fez a sua escolha e você era muito nova. Quantos anos você tinha quando você fez a sua escolha? Eu tinha 19. 19 anos. Né? Foi uma escolha, foi uma decisão, e hoje você trabalha com mulheres que praticamente fizeram escolhas erradas. Estiveram com pessoas erradas e escolheram caminhos errados. Às vezes pela violência da própria família que ela é constituída, né? Ela esteve numa família que havia uma violência emocional, espiritual, física, financeira, e que acaba praticamente levando obrigatoriamente essa mulher a fazer uma escolha errada ainda muito jovem. Mas nós estamos aqui hoje falando sobre o reconstruir, falando sobre a tua história e o desejo de mostrar que há tempo de fazer uma nova escolha. Sem dúvida. E realmente, muitas vezes, essa realidade é uma consequência mesmo, né? Essa realidade da dependência química é uma consequência já de uma família desestruturada, né, de realidades já doentias, né? E realmente nunca é tarde para recomeçar, né? Então acho que esse também, vamos dizer assim, é o grande foco, né? Quando a gente vê a pessoa surgindo, a pessoa chega completamente destruída. Acho que é o mais lindo, acho que do nosso trabalho, né? Você vê a pessoa voltando a nascer, tanto que o nosso prazo de 9 meses do tratamento simboliza principalmente isso, esse nascer de novo, né? Esse se reconstruir, né? E a pessoa tem que ter o desejo, a mulher tem que ter o desejo de ficar ali, né? Porque são 3 etapas, né? A primeira etapa, que é a mais difícil, depois a segunda e a terceira etapa. Isso, porque esse processo terapêutico tem que acontecer a partir do momento que a pessoa se permite, né? Então, a primeira ela entra na adaptação. Ela primeiro se conhece o ambiente, porque querendo ou não ficar reclusa já é, vamos dizer assim, difícil para uma pessoa que saía, que tinha toda uma realidade de dependência. Muitas têm a realidade da abstinência, né? E depois, na segunda etapa, a gente já começa a trabalhar essa problemática da história mesmo, né? As dificuldades familiares, traumas, muitas vezes realidades de abuso que a pessoa em si não conseguiu lidar, realmente não tinha uma certa proteção, uma certa estrutura. E nessa terceira fase, depois que a gente trabalha essa história, a gente devolve essa pessoa para a sociedade, na fase de reinserção, que a gente dividiu em 2 etapas, para que ela volte e tenha como encarar essa sociedade de cabeça erguida, né? Voltar a retomar os estudos, voltar a retomar o seu lar, os seus filhos, a sua vida profissional de uma forma, vamos dizer assim, coerente, né? Que ela possa se sustentar sóbria, apesar das dificuldades que ela vai encarar. E a sociedade? A sociedade como vê essa mulher? Então, eu acredito que hoje há uma abertura maior, eu digo, né? Uma abertura maior, mas infelizmente a gente ainda encontra muito preconceito, né? Às vezes as pessoas acham que dependente nunca vai mudar, que não tem jeito, mas é uma concepção, acredito que aos poucos já houve um crescimento bem grande, porque quando a pessoa quer, ela pode mudar. Né? Quando ela tem uma oportunidade, ela muda. Não existe, eu acho que ninguém perdido, né? Quando a pessoa se propõe a isso. Então, acho que essa que é a diferença. As pessoas que se propõem, que lutam, porque é uma luta, né? Infelizmente, é consequência de uma realidade problemática, mas é uma luta que a pessoa tem que ter. Então, assim, já é difícil, vamos dizer assim, e a pessoa ser julgada por isso é mais difícil ainda, né? Então, quando a pessoa é acolhida, tem uma chance, uma oportunidade,
vamos dizer assim, é muito mais fácil, né? Então, tanto que aquelas famílias que têm essa possibilidade de acolher, né, de incentivar, né, aquelas que conseguem empregos, né, a gente consegue criar esse vínculo para elas, né, elas têm essa possibilidade maior, né, de conseguirem mais tempo sóbrias, de retomarem com mais naturalidade essa convivência, porque para elas também é difícil, né, porque elas mesmas já se discriminam a si mesmas, né. Na época nós encontramos ali, eu sei que é um ciclo, né, de passagem, mas na época nós encontramos jovens, muito jovens, encontramos mulheres já com filhos, que deixaram filhos em casa, e encontramos inclusive uma menina que estava com o seu filhinho de cerca de quase 1 ano, junto com ela, né, porque, não me lembro bem, mas encontrou-se a melhor maneira para que aquela criança ficasse junto com a mãe, para não perder esse vínculo de, né, mãe, ela é minha mãe, quando voltasse, ela não ia reconhecer. Então, nós encontramos várias situações, mas marcante, né, cada uma delas. Tanto aquela que é bem jovem, sem filhos ainda, aquela que tinha filhos, aquela que estava com um filho junto com ela, todas as histórias eram marcantes. Realmente, e assim, são, principalmente essa realidade dos filhos, desse vínculo materno, a gente procura, assim, ensiná-las a ter, na verdade, né? Então, a gente permite que a criança vá, né? A gente cria esse vínculo, e até aquelas que têm filhos, a gente permite que visite com mais frequências para que elas vão aprendendo a ser mães, né? Então, realmente são vários ciclos, né? Várias idades, desde adolescentes a adultas mães, adultas que já não são, né? Muitas vezes não têm filhos, mas são situações, vamos dizer assim, de dores, eu acredito, né? Muitos, né? De dores, de sofrimentos que têm que realmente ser olhados individualmente, né? E cada uma tem a sua marca especial, né? O que tem de bom para dar para os outros, né? Então, que bom, né, que você teve essa oportunidade de vivenciar com elas, que eu acho que é muito rico, a gente aprende mais do que ensina realmente, né? E é muito legal a gente ver isso, a mudança, eu vejo, de quando elas se sentem realmente acreditadas, o que o ser humano é capaz de fazer, né? A confiança que você deposita no outro, o retorno, sem dúvida, é muito maior. Com certeza. Dentro do seu chamado, dentro da sua decisão de vir para a vida religiosa, você realmente, né, fez uma separação, eu acho, na sua história. Agora, a minha vida será essa, daí tem o teu contexto familiar, com certeza, mas você fez uma separação, identificando o meu contexto passado, família está lá, continuo vinculada, mas agora eu tenho a minha missão, dedicação total à missão. Seria isso? Entre termos, sim, de uma forma simplificada, né? Porque acaba que a gente é um todo, na verdade, né? Então, assim, acaba que aquilo que eu sou, já na minha família, na minha história, eu já trago comigo, né? E vivencio ele todos os dias, mas hoje de uma forma diferente, como religiosa, né? E na realidade, assim, do chamado, eu acho que enfatizou mais isso, né? Porque eu acho que de uma forma ou de outra isso já estava imprimido em mim de alguma forma, né? Tanto que eu acho que é o que me possibilita me realizar naquilo que eu faço, né? E realidade familiar, assim, é um vínculo familiar que você cria também com as irmãs, né? Até mesmo com as meninas que nós cuidamos, né? Até esse olhar materno, né? Apesar de não, vamos dizer assim, não serem, né, nossas filhas de fato, né? É um cuidado materno, né? Esse olhar, é impossível você não ser afetiva com quem você cuida, né? Então, querendo ou não, você já vai se vinculando a elas de alguma forma, né? E a família sempre vai ser família, né? E o contato sempre é frequente, né? E um pouco deles está em mim, um pouco de mim está neles, né? Então, acho que é o que sempre é algo que sempre está vivo, né? Todos os dias, até do que eu sou mesmo, né? Então, acho que por isso que a gente procura também criar saudável esse vínculo familiar com elas também, né? Para que vá mudando esse vínculo, muitas vezes errôneo que elas têm familiar mesmo, né? De violência, de abandono, muitas vezes, né? Para criar uma nova imagem também de famílias para elas. Lá em Ponta Grossa, quando você esteve em Ponta Grossa e vai para São Paulo, e vai para Goiás, você esteve sempre voltada nessa área de trabalho?
Não, em Ponta Grossa eu trabalhei num abrigo para adolescentes, que é uma realidade similar, mas um pouquinho diferente, né? Porque a maioria delas se encontrava em situações de risco, né? No meio familiar. Então, elas eram retiradas, buscava-se uma solução, né? Para depois reintegrá-las para um outro meio mais saudável, algum parente, né? Mas assim, não era tão forte a realidade de dependência química. Havia alguns casos, né? Mas não era tão, vamos dizer assim, propriamente dito, né? Mas a gente fazia mais a realidade de prevenção para elas, na verdade, esse trabalho lá, para que evitasse de entrar, porque já era uma realidade problemática de família, né? Então era mais prevenção, né? E quando eu morei em São Paulo, era um projeto com crianças, né? Que a gente fazia naqueles intervalos, né? Entre escola, né? Então era um projeto com crianças que também acabava caindo na realidade de prevenção também, né? No sentido de instrução, a gente trabalhava também a realidade familiar, né? Se a criança tinha algum problema familiar, o porquê daquela criança dar problemas, né? Olhar diferenciado naquele projeto para essas crianças. E em Goiás, um trabalho mais pastoral, né? É um trabalho pastoral que a gente fazia, né? E que também não deixa de ser prevenção, né? Com as pessoas, né, na paróquia e até mesmo naquele vínculo familiar que a gente criava, né? Porque a nossa marca mais forte realmente é a recuperação de dependentes químicos, né? É a nossa marca primordial e é a nossa adoração para que isso aconteça, né? Então, aquelas irmãs que não trabalham diretamente, né, trabalham indiretamente de outras formas. Certo. E aqui você tem um tempo determinado ou pode acontecer que você seja chamada para estar em qualquer lugar do país? Não é determinado isso. São transferências que, conforme a necessidade, conforme a situação, acontecem, né? A situação da congregação, né? A gente passa, né, de um trabalho para outro, né? Muito bem. Nós estamos aqui, gente, conhecendo a irmã Lilian Souza Ferreira. Ela é uma mineira que está aqui no Paraná, especificamente em Campo Mourão, nesse tempo, né, que nós não sabemos quanto tempo será, não importa, mas nesse tempo. E ela se dedica hoje dessa forma porque é uma escolha que ela fez, ela entendeu como esse sendo o seu chamado e a sua missão, né? E nós temos o privilégio de tê-la aqui trabalhando numa casa em Campo Mourão que tem ajudado e tem participado da vida de tantas meninas, tantas mulheres e de tantas famílias. Irmã Lília, muito obrigada pela tua presença, pela tua simpatia e pelo fato de você ter, né, aceitado o nosso convite e estarmos juntos aqui nesse programa sobre a mulher. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né, com você. E fica esse recado, né, para tantas pessoas que talvez precisam de ajuda nesse sentido, principalmente mulheres, né, que há lugares que possam ajudar, né, há lugares que elas podem buscar serem melhores nesse sentido. Com certeza. Nós vamos voltar lá no Dom Bosco e vamos fazer uma reportagem. Tá bom, muito obrigada.